Meus irmãos, vamos dar continuidade na ministração sobre a terceira parte da Reforma Protestante. Devido nós termos ministrado sobre a Reforma Protestante e haver pedido que várias riquezas de detalhes não foi transmitida, aí nós fizemos a Reforma Protestante parte 1, parte 2 e essa é a última, a parte 3. Então nessa parte 3 eu quero tomar como base o versículo de João, capítulo 8, versículo 32, que o Senhor Jesus está dizendo assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque foi esta verdade que é Cristo, a verdade das Escrituras, a verdade que somente a Deus glória, a verdade que a salvação é pela fé, a verdade é que somos salvos pela graça de Deus, que libertou o povo do Senhor na Europa através da grande reforma protestante. Mas antes de adentrarmos nessa conclusão, permita falar um pouco sobre a reforma na Suíça, através do teólogo João Calvino. João Calvino, que é francês, passando pela Suíça, encontrou um irmão, um amigo, um teólogo, Farel, que se tornou um reformador também, e disse para ele: João Calvino, vamos fazer a reforma aqui na Suíça. E Calvino disse: não, eu estou indo para estar reservado para os meus estudos, para escrever os meus livros, eu não ficarei aqui, não vou tratar da reforma. Mas Farel disse: Deus está te querendo nessa obra. Ao invés de você estar sossegado, tranquilo, perseverando em pesquisas, em estudos, é melhor fazer a reforma aqui na Suíça, porque estamos precisando. E João Calvino foi convencido por Farel. Iniciou-se, ele veio a residir na Suíça, iniciou-se a reforma na Suíça. O interessante é que João Calvino tinha uma pregação forte, firme, defendendo a verdade contra o pecado. E ele pregava contra os donos do agronegócio da Suíça, porque ficavam estocando trigo até estragar muitas vezes uma parte, esperando a alta do produto para poder vender e ganhar mais. João Calvino pregava com veemência contra essa ganância, que Deus iria punir, Deus estaria julgando. Então eles ficavam com temor e paravam de fazer isso. João Calvino pregava contra também os comerciantes, que ficavam com preços abusivos por causa do povo que era pobre na região e que Deus estaria julgando essa atitude dos comerciantes, então eles baixavam o preço. E as pregações de João Calvino, defendendo a verdade, ensinando as escrituras, combatendo o pecado, trouxe uma revolução na Suíça. Tanto é que ele tinha autoridade, esses teólogos naquela época, tinha autoridade como delegado também tem, como juiz também tem. E João Calvino, para quem faltava no domingo no culto, fique admirado disso que eu vou te trazer essa informação. Quem faltava no domingo no culto, ele mandava prender alguns dias na semana seguinte. Era mandado prender quem faltava no culto no domingo à noite. Então, veja como João Calvino era um homem sério, rígido, perseverante, duro nas suas decisões. Imagina se isso pega de se mandar prender quem falta nos cultos de domingo à noite. É até engraçado essa situação, porque hoje nós vivemos diante de tantos milindres que é até difícil conceber essa ideia. Mas o povo da Suíça estava cansado de João Calvino. Tanto é que, em protesto a ele, colocaram o nome dos cachorros da Suíça de Calvino. Então, quando Calvino estava passando na rua, estavam espantando o cachorro: passa, Calvino, vai deitar, Calvino, sai daqui, Calvino. E ainda, além disso, depois de um tempo, pediram para João Calvino ir embora da Suíça. E ele aceitou e foi embora. Só que quando ele foi embora, que parou as pregações, combatendo
a ganância, combatendo prostituição, combatendo falta de honra aos pais, combatendo a falta de temor de Deus, o compromisso de estar ouvindo a mensagem do Senhor, o que aconteceu? Houve uma anarquia na Suíça. Houve um relaxo do povo. Então começou os donos do agronegócio a explorar com a venda dos produtos, começou os comerciantes a aumentarem o preço, começaram a haver desrespeito aos pais, começou a haver roubo, começou a haver prostituições, adultérios. E aí o povo da Suíça foi procurar Calvino e disse: volta, Calvino, porque a mensagem que Deus te usa está fazendo falta, volta para a Suíça. E ele voltou e ficou lá até o seu falecimento, por volta de 54, 55 anos de idade, quando faleceu. Ele era novo, mas era uma pessoa que tinha sempre enfermidades. Então, para te trazer essas riquezas de detalhes históricos sobre a reforma que nós estamos recapitulando. E Martinho Lutero, com a reforma que estava borbulhando na Alemanha, mas preste atenção numa verdade. Por que a Igreja Católica Romana estava no auge, estava borbulhando para acontecer a reforma protestante? Porque naqueles dias, Lutero e os reformadores de vários países da Europa estavam contemplando o exagero das arrecadações por causa das indulgências. Queriam construir a Basílica de São Pedro e o papado estava com muitas dívidas. Então eles enviaram um monge chamado John Tetzel para fazer a arrecadação. Mas que arrecadação é essa? A arrecadação é porque o papado, quem assistiu às outras mensagens, ouviu ministrar sobre isso, traduziu a palavra arrependimento por penitência. Então era penitência para a punição dos pecados. Mas aí mudaram a penitência para indulgência. O que é indulgência? Indulgência é pagar com dinheiro, é pagar com ducados daquela época, para conseguir a absolvição dos seus pecados. Um exemplo nos dias de hoje. Uma pessoa que passa um semáforo vermelho, ela merece uma punição. E com o tempo isso foi transferido em valor monetário. Ela ultrapassou um semáforo, um farol vermelho, pondo em risco vidas que podiam atravessando a rua. Ela merecia a punição, mas isso foi transformado numa multa que se cobre, que se paga com valores financeiros. Então foi isso que o papado fez. Mudou a penitência em indulgência. Tanto é que esse monge, o John Tetzel, saía com a caixa para estar pregando nos países e para arrecadar. E dizia que as almas estavam sofrendo suplício no purgatório. No começo, quando instituíram o purgatório, no ano 590, não havia isso da alma estar em suplício. Mas esse monge ficava pregando, Tetzel, um pilantra, mau caráter, um estelionatário, que as almas precisavam de ser libertadas do purgatório para entrar no céu. E quando o dinheiro, o ducado, caísse no fundo da caixa, fizesse o barulho lá, as almas seriam livres para poder entrar no céu. E assim ele foi arrecadando. Ele chegou numa certa cidade que o povo trouxe pouco dinheiro, porque era para pagar os seus próprios pecados, pecado dos familiares que já haviam falecido e pecados também futuro, que possivelmente aquelas pessoas poderiam fazer. Pagar os pecados futuros era o mais caro, havia um ágio nos pecados futuros. E o povo, na sua simplicidade, por não ter a escritura, acreditava nessas tradições, nos dogmas, em tudo que o Papa ditava. E lá estava ele, o John Tetzel,
arrecadando dinheiro em uma cidade que entrou pouco dinheiro. Num dos seus discursos ele falou: eu ouvi ontem à noite no cemitério os gemidos em tormento dos familiares de vocês chorando. Eles estavam em agonia porque vocês não trouxeram o dinheiro para a libertação das suas almas do purgatório. Eles estão sofrendo. Depois de uma pregação dessa, houve muito dinheiro e encheu a caixa de arrecadação. Mas houve uma cidade que ele se deu mal. Houve uma cidade que ele chegou para arrecadar e veio um jovem e falou: eu quero pagar por um pecado que eu vou praticar. E ele disse: olha, quem paga pelo pecado, o monge, o João Titzel falou, quem paga pelo pecado que ainda irá praticar é mais caro. E que pecado que é? E o jovem disse: eu vou roubar. E ele estipulou o preço e o jovem pagou. E sabe quem o jovem roubou? Quem que o jovem roubou? Ele mesmo. O jovem esperou os dias. Quando esse monge terminou a arrecadação na caixa antes de ir embora, o jovem no caminho roubou ele, tomou a caixa dele com toda a arrecadação. Ele voltou desesperado para a cidade, ficou uns dias. Antes de ir embora, ele reencontrou o jovem ladrão. E falou para o jovem: você me roubou? O jovem falou: mas eu paguei para você pelo atestado de perdão. Eu tenho documento aqui que eu estou perdoado pelo roubo que eu fiz, roubando o seu próprio dinheiro. E esse monge não pôde falar mais nada. Porque se ele falasse que o atestado era falso, e o povo da cidade que ia se revoltar contra ele? Ele teve que aceitar o roubo e que o jovem estava completamente perdoado. Nessa situação foi que Martinho Lutero viu a grande necessidade da reforma e afixou no mosteiro de Wittenberg as 95 teses, no dia 31/10/1517. E dali explodiu a reforma. Quando eu estive pregando na Alemanha, eu perguntei para os irmãos que me receberam. Estive uma semana pregando na Alemanha. Vocês podem me levar para conhecer o Wittenberg ou a cidade de Worms, aonde Lutero foi julgado? Eles disseram para mim: pastor, Wittenberg está longe, são horas de viagem, mas Worms está perto. E eles me levaram aonde houve o julgamento de Martinho Lutero em 1521, na cidade de Worms, que é chamado a Dieta de Worms. Porque Martinho Lutero, naquela dieta, ele foi julgado lá e estavam as maiores autoridades de toda a Europa. De toda a Europa. É uma igreja católica em Worms, onde ele foi julgado. Lá estava o imperador, lá estava o papa, lá estava bispo, cardeais, duques, barões, delegados, a maior corte de toda a Europa, querendo julgar o monge que estava pregando o que eles chamavam de heresias, e a Europa toda estava sendo sacudida pelos escritos, pelas pregações, pelos livros do monge agostiniano Martinho Lutero. E chegando lá se cumpriu a profecia de João Hus, que, como eu mencionei, foi queimado 100 anos antes de Martinho Lutero, dizendo: eu sou ganso de Deus e pelo papado serei queimado. Mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne e esse o papado não conseguirá queimar, diz o Senhor dos Exércitos. Então Martinho Lutero foi usado como Estevão no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, com tanta sabedoria que o papado não conseguiu lançá-lo, condená-lo à condenação, à morte na fogueira. Mas ele, logicamente, havia sido excomungado e ficou ali declarado excomungado para sempre. Mas quando terminou o julgamento, Lutero foi, ao seu bem-querer, em concordância, sequestrado por alguns irmãos, que vieram a cavalo de capuz, a mandato de um conde.
Frederico Sábio, eleitor da Saxônia. Essa palavra eleitor é como se ele fosse um governador da Saxônia. E ele tinha um castelo em Wartburgo. E os irmãos vieram em capuz dizendo, olha, o eleitor, o Frederico Sábio, pediu para a gente te levar porque haverá ciladas no caminho para tirarem a sua vida, para você morrer. E Lutero aceitou ser sequestrado, desapareceu um tempo e lá no castelo ficou traduzindo a Bíblia para o alemão. E aí explodiu a Reforma Protestante. Bíblia em alemão, outros traduzindo Bíblia em francês, Bíblia em holandês, outros traduzindo Bíblia em francês, holandês, alemão, inglês, vários idiomas da Europa. E houve a explosão. Foi algo tão preparado por Deus que eu só quero terminar dizendo, em 1448, o Johannes Gutenberg, este alemão, trouxe a descoberta da impressão gráfica. Então aquele povo que não tinha Bíblia, não tinha o conhecimento da verdade, vivia por orientação de tradições papais, de penitências dos papas, de castigos, de dogmas, de tradição, de invencionista e de heresias dos papas, começaram a ter a Bíblia Sagrada, ter a tradução da palavra de Deus. E a reforma protestante se agigantou em toda a Europa e no mundo também. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a cada um que assistiu essa reflexão. Compartilhe essas verdades, essas riquezas que nós temos transmitido dos dias da Reforma Protestante e que cada um seja edificado e abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém.